Boa. Então, querido, acho que a igreja ainda está longe disso. Eu conheço talvez 2 igrejas que têm um interesse particular nesse tipo de atividade, mas eu entendo, né? Pensando, não tem nada, nunca vi livro sobre isso, não tem nada. É mais porque lá na nossa igreja tem muitos casos de autismo leve, de autismo mais grave, né? 1, 2, de crianças atípicas, de tudo, estruturalmente ou não, nós temos lá vários casos. Então, isso chamou a nossa atenção e o caso dessa menina, assim, porque eles são um casal muito querido na igreja. E aquilo despertou, né? Ele foi estudar, hoje ele está fazendo mestrado agora na Fiocruz, nessa área. Então, assim, aquela experiência deles mudou a vida dos dois, assim, muito. Mas o que ficou muito evidente é o cuidado deles, e eles sempre falando, é muito difícil, mas a gente entende que foi Deus que deu ela pra gente, né? Então, assim, eu penso que a família, ela em grande medida, né? A gente fala que é a nossa primeira igreja, né? Mas ela é um sinal, assim, de Deus menor, micro, nesse sentido. E a igreja não deve ser uma extensão necessariamente da minha casa. Mas como a igreja acolhe todo tipo de pessoas, ela pode pensar, se tem isso na igreja, um tipo de acolhimento para esse tipo de demanda, porque não é a mesma coisa. Uma criança dessa não aguenta participar de um culto, uma criança dessa, ele não sabe o que está acontecendo no culto, a não ser barulho, né? Se você trabalha na área, você sabe, a percepção que ele tem das coisas não tem nada a ver com a nossa. Ele não vai prestar atenção, ele não vai bater palma, ele não vai fazer nada disso. Mas e aí, como é que a comunidade lida com esse tipo de gente, sabendo que ele é gente, entendeu? Esse é o ponto. Então é isso que chamou a nossa atenção lá na igreja, que são pessoas tão dignas quanto qualquer um de nós, mas que não têm a menor possibilidade de participar de um culto, de fazer uma classe de batismo. Vai fazer classe de batismo? Não tem jeito. Então a gente entende, biblicamente entendeu, né, que eles pertencem à comunidade porque eles estão no pacto por causa das famílias. Então o testemunho da família é importante nesse caso. E eles entram, esses filhos pertencem ao pacto e eles precisam ser pastoreados do mesmo jeito que qualquer outro membro da igreja. Então, eu acho que essa é uma fórmula bíblica, né, para a gente pensar que se tem essa demanda na igreja local, a igreja deveria pensar nesses irmãos de um modo diferente, né? Daria trabalho, porque você vai procurar talvez pessoas dispostas, né, a acolher essas crianças, ter um ambiente um pouquinho, né, lá com alguma coisa que possa sinalizar para elas. A gente até acha que é bom que elas estejam junto com crianças que não são atípicas, né, porque elas se orientam ali, você dá uma aulinha bíblica lá, põe os desenhos, eles vão ver, estão aprendendo. Então, eu acho que esse é um jeito, né? Eu sei que nem todas as igrejas pensam assim, mas na nossa igreja a gente diz isso, né? O trabalho infantil lá não é um trabalho de entretenimento, a gente é contra. Existe um programa de evangelização para todos os filhos dos membros da nossa igreja, e esse trabalho acontece lá no Ministério Infantil. Então tem um currículo, né? Esse currículo está lá, o que a gente ensina, né? Onde que o evangelho entra, mas numa linguagem que está apropriada para eles. É assim que a gente entende. E tem dado resultado, até porque os pais descobriram isso e aumentou a demanda. Aí um monte de lá tem salinha para esse tipo de criança? Tem, e a gente tem acolhido, né? Eu acho que depende muito da demanda da igreja e depende dessa sensibilidade também que a gente precisa ter. Mas o que a Bíblia diz é que essas crianças são tão pessoa quanto eu. Não há diferença. E elas devem ser amadas e acolhidas pela comunidade. Acho que esse é um caminho. Vamos orar para que isso cresça, né, no Brasil, e outras igrejas façam propostas aí para esse tipo de gente.